Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos dar continuidade aqui à série de podcasts que eu estou fazendo a respeito da filmografia do Akira Kurosawa, né? A ideia é passar por todos os filmes da filmografia do Akira Kurosawa, né? E conforme seguindo a orientação do podcast anterior, eu vou continuar falando de filmes, né? Ou de um filme específico que foi influenciado pelo cinema noir, né? Então, em 2 podcasts atrás eu terminei a minha sequência de podcasts a respeito do filme Sonhos, né? No podcast anterior eu comecei a falar sobre alguns filmes, especialmente 2, né? Que é O Cão Danado e o Anjo Embriagado, que são filmes influenciados pela estética noir. E aqui eu vou falar do terceiro filme que eu resolvi dedicar um podcast inteiro só sobre ele, que também é influenciado pela estética noir, mas também ele traz assim uma série de outras questões que valem a pena ser debatido num único programa, né? O programa anterior foi sobre O Cão Danado e sobre o Anjo Embriagado, caso vocês queiram ouvir, né? Tá disponível lá no Spotify, também no YouTube. E esse podcast aqui vai ser só sobre o filme Céu e Inferno, ou como foi traduzido em inglês, né? Que acho que é mais conhecido, High and Low, né? Que é um filme de 1963, né? Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vince, eu sou dono aqui do podcast Taverna do Lugar Nenhum e a gente tem aqui um site que é tavernadolugarnenhum.com.br e lá vocês podem ver meus textos e outros materiais que eu venho produzindo, né, a respeito de cinema, literatura, música e etc, né? Bem, sem mais delongas e vamos ao tema desse podcast, que é o filme High and Low, do Akira Kurosawa. Bem, High and Low, né, ou Céu e Inferno, é um drama e um suspense, um crime thriller de 1963, dirigido por Akira Kurosawa. O filme ele é baseado numa novela policial norte-americana de Ed McBain, chamada King's Ransom, né? E aqui acompanhamos um rico executivo chamado King Gondo, interpretado pelo Toshiro Mifune, que é um dos principais sócios de uma empresa que fabrica sapatos femininos, é uma empresa chamada National Shoe Company, né? Bem, aqui também temos um grupo de acionistas que, visando lucro rápidos, e que quer que a empresa produza sapatos baratos de baixa qualidade para o mercado, em oposição aos sapatos resistentes de alta qualidade que estão sendo produzidos atualmente. Contestando os acionistas, né, o Gondo, que é o personagem principal, ele acredita que o futuro da empresa a longo prazo será melhor se eles continuarem a manter o seu padrão de qualidade, embora esse plano signifique lucros menores no curto prazo, né? Até aqui parece um filme de empreendedorismo, né? Parece muito um filme de empreendedorismo, mas o filme se complexifica de uma forma que vocês vão ver, vocês vão achar legal, né? É revelado que Gondo, né, interpretado aqui pelo Toshiro Mifune, secretamente montou uma estratégia de controle da empresa, hipotecando tudo que ele tem para comprar a maior parte das ações dessa empresa e ter o controle das decisões dela, né? E assim que ele estava prestes a colocar o seu plano em ação, né, ele recebe um telefonema de alguém que alega ter sequestrado seu filho, o Yun, que ele deveria dispor uma quantia de um valor altíssimo para o resgate, né? Ou seja, a coisa começou a complexificar aqui no filme, né? Gondo, sem hesitar, né, aceita pagar o resgate, mas a ligação é descartada como uma brincadeira de mau gosto quando Yun, né, que é o seu filho, que foi supostamente sequestrado, aparece em casa, são e salvo. No entanto, o companheiro de brincadeiras do Yun, né, que é um menino chamado Shinichi, que é o filho do motorista do Gondo, ele está desaparecido, né? O que aconteceu, né? Os sequestradores capturaram o Shinichi por engano, né? Eles capturaram o filho do motorista do Gondo por engano, né?
Então eles recebem outro telefonema e o sequestrador revela que descobriu o seu erro, mas ainda exige o mesmo resgate, né? E o filme aqui apresenta o seu primeiro dilema moral, né? Gondo é agora forçado a tomar uma decisão sobre pagar o resgate para salvar a criança ou seguir o seu plano de comprar a empresa, né? Pode parecer uma decisão simples, mas não é uma decisão simples, né? Após uma longa noite de reflexão, Gondo anuncia que não vai pagar o resgate, explicando que fazê-lo significa não apenas perder a sua posição na empresa, não apenas perder o seu sonho, mas faria com que ele se endividasse e comprometesse o futuro da sua esposa e do seu filho. Lembra que ele hipotecou a casa, ele jogou all-in, né? Como o pessoal, o investidor fala. Ele hipotecou tudo, vendeu tudo que tinha e apostou tudo nessa manobra para poder controlar a empresa, a National Shoe Company, e fazer lá o seu sonho, né? Que ele tinha perspectiva, né, de crescimento e tudo mais. Ele era um empreendedor, né? E ele fala assim que não quer pagar o resgate, ele não pode pagar o resgate, né? Uma decisão mais complexa do que não querer pagar o resgate, ele não pode. Só que a esposa dele, o filho do motorista, e o motorista fica pressionando ele de uma forma tão insistente, tão emotiva, que ele acaba concedendo, né? Ele acaba decidindo pagar o resgate, né? Porque ele fica sentido também, é o filho do motorista dele, né? É uma decisão complicada, né? Então ele resolve, que se dane o futuro da minha família, a gente pode se virar depois. Existe uma criança que está sequestrada aqui, é a criança de alguém que é próxima de mim, eu vou fazer esse sacrifício e depois eu me viro lá na frente, né? Basicamente foi essa a decisão que o Gondo tomou, né? E seguindo as instruções do sequestrador, o dinheiro ele é colocado em 2 pequenas maletas, né? Conforme o sequestrador orientou a ele, e é jogado de um trem em movimento, né? Ele teria que passar em um determinado lugar, jogar essas 2 maletas e o Shinji iria ser devolvido, né? E é o que acontece, né? Eles pegam a maleta, colocam o dinheiro do resgate e jogam pelo trem em um determinado ponto específico e o Shinji é encontrado ileso, né? Ele volta para casa ileso e parece que até aí tá tudo bem, né? Por ter comprometido o seu dinheiro com esse resgate, o Gondo é forçado a sair da empresa pelos outros acionistas, né, da National Shoe Company, que viram nessa situação não apenas uma situação perfeita para poderem... não viram nessa situação apenas uma fatalidade, eles viram até com um certo contentamento, porque era a oportunidade perfeita para exporem o seu plano original em curso, né, que é aquela ideia lá do começo de vender os sapatos de uma forma mais barata para conseguir lucros mais rápidos e os sapatos teriam menor qualidade e tudo mais, né. No entanto, né, a história ela é amplamente divulgada na imprensa e Gondo acaba se tornando um herói, né. Enquanto isso, a National Shoe Company, que os seus acionistas foram indiferentes a toda essa situação que aconteceu com Gondo, ela é vilipendiada e boicotada, né? Então, aí temos o derradeiro fim da National Shoe Company, né? Porque pegou mal essa história para eles, né? Enquanto isso, paralelamente, né, a polícia continua na busca do sequestrador, até que finalmente encontra o esconderijo onde Shinji ele foi mantido prisioneiro, né? E nesse cativeiro eles descobrem 2 corpos mortos ali, que seriam dois dos cúmplices do sequestrador, né? E eles foram mortos ali por uma overdose de heroína, né? A polícia supõe que o sequestrador planejou suas mortes fornecendo-lhes drogas com altíssimo nível de pureza, ou seja, eles já eram viciados e o sequestrador, né, forneceu a ele heroína com altíssimo nível de pureza. Isso faz com que as pistas para chegar no sequestrador começam a se manifestar, porque quem tem acesso a esse tipo de material, quem tem esse acesso
a esse tipo de heroína pura, né, que foi aplicada nesses dois cúmplices aí, era alguém que estava ligado à medicina, à manipulação desses componentes químicos, alguém que tinha acesso à matéria-prima para poder fazer e dar vazão a esse tipo de produto, né? Então, eles começaram a fechar o cerco até chegar, né, no principal suspeito do sequestro, que seria um médico de um hospital próximo da casa de Gondo, né? A polícia prepara então uma armadilha, primeiro plantando uma história falsa nos jornais, dando a entender que os cúmplices ainda estavam vivos, e depois forjando uma nota deles exigindo mais drogas, né? O sequestrador, então, ele é preso no ato de tentar fornecer outra dose de letal de heroína para seus cúmplices, né? Isso antes, depois de testar a força uma dose mortal em um viciado em drogas que sofre, né, e morre, né? Então ele testa primeiro nesse cara, como uma cobaia mesmo, e depois tenta dar essa outra dose para esse pessoal que ele acha que ainda está vivo, né? E aí ele é capturado, né? O sequestrador é capturado e a maior parte do dinheiro do resgate é recuperada, mas aí já é tarde demais para salvar a propriedade de Gondo, que já estava em processo de leilão, né? E Gondo, né, que ele acaba indo trabalhar numa empresa de calçados rival, ganhando menos, significativamente menos, mas desfrutando pelo menos de uma liberdade de administração, coisa que ele não tinha na National Steel Company, né? O sequestrador é condenado à pena de morte e, como último pedido, ele pede para ver Gondo enquanto ainda estava na prisão, né? O sequestrador, então, fica de frente com o Gondo, e aqui que é uma coisa interessante, porque a gente pensa que haverá aqui um pedido de desculpa, alguma coisa de redenção, e não acontece absolutamente nada disso, né? O sequestrador, ele não se arrepende das suas ações, ele fala que ele não se arrepende das suas ações e revela que ele fez tudo aquilo que ele fez porque ele via a casa de Gondo na colina todos os dias e ficava com inveja disso aí. Ele fala isso com todas as palavras, né? E esse é o significado do high and low, né? Esse médico, ele vivia no low, né? Embaixo, e olhava sempre para cima e via a casa, né? A casa do Gondo, que era toda bonita, em cima da colina. Ele via o high ali. Então, ele ficava com inveja, criou-se um ressentimento muito forte dentro dele, e ele acabou dando vazão a esse plano criminoso aí de sequestrar o filho do Gondo e pedir o resgate, né? E enquanto ele explicava as suas motivações, sem a menor sombra de arrependimento, crescia dentro dele um colapso nervoso, né, que fez ele desmoronar emocionalmente, e aí o filme se encerra. É uma das cenas mais impactantes do cinema do Kurosawa, esse crescente colapso nervoso que o sequestrador começa a manifestar ali na frente do Gondo, né? Por que eu escolhi esse filme como para falar somente dele, né? E separar ele dos outros. Primeiro porque é um filme que talvez seja um dos top 5 filmes do Akira Kurosawa, e para ser um top 5, na minha opinião, dos filmes de Kurosawa, ele precisa ser talvez um dos melhores filmes já feitos, né? E para mim, dentre todos os filmes do Akira Kurosawa, esse filme e o Domingo Maravilhoso talvez sejam os dois filmes mais subestimados da filmografia do Akira Kurosawa. São dois filmes que, para mim, estão entre os melhores filmes do Akira Kurosawa e que são muito pouco falados, né? São muito pouco lembrados, né? O Akira Kurosawa é muito lembrado por Han, é muito lembrado por Sonhos, é muito lembrado por Sete Samurais, é muito lembrado por Yojimbo, né? É muito lembrado por Rashomon, né? Mas esses filmes aqui, eles que eu mencionei, Um Domingo Maravilhoso e Céu e Inferno, está entre os melhores filmes do Akira Kurosawa. Acho que todo mundo que já assistiu ele
concorda com essa opinião minha, né? Eu já vi muita gente, muito crítico, dizendo que talvez seja o melhor filme do Akira Kurosawa, né? Crítico respeitado, né? Que escreve no Washington Post, essas coisas assim, né? Não vou lembrar o nome, mas é um filme do caralho, assim, é um filme excepcional, né? E ele é um filme excepcional porque ele funciona bem em tudo, absolutamente tudo que ele ambiciona, né? Ele funciona bem como um thriller policial, né? Ele tem um andamento muito empolgante, uma jornada detetivesca muito empolgante, né? Ele também funciona muito bem como uma plataforma crítica de um sistema capitalista indiferente às tragédias humanas, né? A gente vê como que é a postura, né, dos acionistas que visam lucro acima de tudo, que perderam essa empatia, né? Só que ele também faz um mostruário trágico da inveja e do ressentimento de ódio de classe, né? Que afasta o filme, apesar de ser um filme crítico ao capitalismo, ele se afasta muito de uma visão marxista, né? Porque ele não propõe, ele não heroifica a classe baixa, né? Ele não heroifica o pobre, né? Ele não coloca o pobre como um ser imaculado, assim. Não, ele fala, ele é uma denúncia ao ódio de classe, né? Então, possivelmente quem é muito marxista, fanático marxista, vai ver esse filme como pelego, alguma coisa assim, sabe? Essas merda que os marxistas fantasiam na própria cabeça, né? E vão, nessa chave de interpretação, eles vão odiar esse filme, né? Porque é um filme que caminha para a conciliação de classes, né? Uma coisa, é um palavrão para um marxista falar isso, né? Mas a conciliação de classes, para quem não sabe, é a proposta do Leão XIII, do Papa Leão XIII, a respeito dos problemas que existem no capitalismo, e que seria uma resposta, né, à onda socialista que estava tendo na Europa, uma certa onda socialista que nunca floresceu tão bem no Ocidente, né, mas existia assim ventilado as ideias socialistas, baseadas, né, que não é uma ideia, as ideias socialistas não são baseadas no vento, né, existia um problema real de desigualdade no capitalismo, de ganância, e existia os desníveis de classe que precisavam ser sim corrigidos e precisavam ser sim vistos, né. Só que o Leão XIII ele propõe, em vez de uma luta de classes que nunca funcionou, que apenas criou coisas piores, né? A gente vê o exemplo da União Soviética, a gente vê o exemplo da China, a gente vê o exemplo da Coreia do Norte, da Alemanha Oriental, que sempre criou outros tipos de desníveis de classes, talvez muito piores que o do capitalismo, né? Porque existia sempre a figura do burocrata e a figura do resto, né? Então, não existia nem esse conceito de classes intermediárias, de classe média e tudo mais. É sempre uma diferença muito brutal entre quem está em cima e quem está embaixo, né? Então, a saída na doutrina social da igreja foi criar a ideia e ter que ventilar a ideia de conciliação de classes, que acabou sendo, na minha opinião, a melhor coisa que poderia ser feito para amenizar e civilizar o capitalismo, né? E é basicamente isso que nessa orientação política moral que o filme meio que se orienta, né? Ao reforçar o caráter desumanizador do ódio de classe, que aqui é representado pelo sequestrador, né? E é uma coisa que ele não é uma exclusividade, esse tipo de visão econômica e moral da sociedade não é uma coisa exclusiva do catolicismo, né? Porque primeiro, Akira Kurosawa não é católico. O Akira Kurosawa, o Japão não é um país católico. Então, quais que foram as fontes para ele ventilar essas ideias aqui? As próprias crenças políticas e religiosas do próprio Japão, que a gente pode identificar muito com a influência do budismo e do confucionismo, né? Os budistas acreditavam que as classes mais altas devem cuidar das classes mais baixas, dos frágeis e dos doentes. É uma orientação moral do budismo. Confúcio pregou sobre a necessidade dos chamados superiores e inferiores sociais terem uma relação recíproca,
né? E a gente tem também uma coisa que é meio problemática, mas também pode ser vista como um fator aqui de posicionamento do Akira Kurosawa, que é a doutrina imperialista japonesa, que insistia que todos, independentes da classe, eram uma família. Assim, desses três elementos que eu citei, né, do budismo, confucionismo e da doutrina imperialista japonesa, essa terceira é a mais problemática, porque apesar de ela promover um saudável convívio doméstico entre os seus, né? A doutrina imperialista japonesa ela não via as pessoas de fora como seres humanos de igual dignidade, tanto que o Império Japonês cometeu crimes inomináveis, especialmente na China e na Coreia, né, na Península da Coreia, que até hoje são fissuras muito muito vergonhosas da história japonesa. Então, mas, né, a doutrina imperialista japonesa, na sua política doméstica, na sua política interna, tentava promover essa ideia de conciliação de classes, né, para que o povo japonês pudesse ser fortalecido, pudesse criar laços genuínos de união, né, que é uma ideia antimarxista por excelência, né? Essa ideia da conciliação de classe, porque a ideia marxista é muito pontuada pela ideia de luta de classes, né? E é uma coisa que essa construção dípica, que une o protagonista ao sequestro e o sequestrador, é muito bem pontuada nesse filme, né? Na última cena, quando os dois personagens estão frente a frente, o Gondo ele questiona o sequestrador da seguinte maneira, né? Por que nós temos que nos odiar, né? E o sequestrador, antes de ter esse colapso mental, que é uma das cenas mais fortes do cinema do Kurosawa, fala que não está interessado em autoanálise e que as coisas são como são, ou seja, ele está completamente fanatizado pelo ódio de classe, né? E o abismo social entre eles se torna um abismo irreconciliável, né? O abismo social entre eles tornou-os irreconciliáveis, né? Akira Kurosawa, ele transforma uma história policial num refletor atemporal de estratificação social e reflete como isso nos afeta como civilização e como seres humanos, né? Através de uma estrutura única, o Kurosawa examina como a hierarquia e os status sociais resultaram em um abismo entre os seres humanos. E a partir disso, se criou uma falta de responsabilidade pessoal, de conexão entre duas pessoas de classes diferentes, né? E aqui a gente tem, né, a ideia do céu e inferno, que continua a atrair espectadores e historiadores do cinema por causa do humanismo, do humanismo até meio conciliador de classes e duradouro do Kurosawa, do desejo que ele tem de um entendimento entre as pessoas, né? O filme, ele tem essa ideia, né? Ele busca essa ideia, né? Enfim, né? É um filmaço, um dos melhores filmes do Kurosawa, e só para título de curiosidade, né? Ele foi indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza em 63, ele foi indicado, né? Ele foi premiado. Eu não lembro se ele foi premiado ou indicado apenas no Globo de Ouro, no prêmio Samuel Gold em 64, e é um dos filmes preferidos do Martin Scorsese, né? O Martin Scorsese, ele lá pelos anos 90, ele quis fazer um remake desse filme pela Universal Studios, só que ele acabou desistindo por conta de uma série de filmes que estavam acontecendo na época que tinham histórias similares, né, de sequestro, de thrillers policiais envolvendo sequestro, como Ransom, em 1996, né, um filme de Ron Howard, né, e o projeto foi arquivado indefinidamente, né. Eu espero que um dia ele possa rever esse projeto, né, mas é um dos filmes favoritos do Akira Kurosawa, do Martin Scorsese. E ele tem uma lista que o Scorsese fez, que é os 39 filmes estrangeiros essenciais para um jovem cineasta, no qual High and Low é citado como um dos melhores exemplos, né? Enfim, né? Existe esse filme aí, é muito mais do que um cinema no ar, assim, ele é um cinema político, um cinema que
ventila as questões morais e as coisas ele ventila a moralidade dos filmes do Akira Kurosawa, que sempre determina o bem e o mal como sendo uma constante presença, né, nas relações sociais, não ignorando que há, de fato, influências ambientais que acontecem, que podem distorcer a realidade, que podem jogar as pessoas na criminalidade, podem jogar as pessoas na marginalidade. É uma coisa que ele já discutia naquele filme O Cão Danado, né? Que havia dois personagens, esses dois personagens representavam valores antagônicos, ao mesmo tempo que eram valores complementares. Então, Akira Kurosawa é um diretor complexo, sensível e analítico, bem analítico da sociedade, bem lúcido nessas questões sociais e tudo mais. E esse é o programa que essa é a indicação que eu queria dar, né, para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar tavernadolugarnenhum.com.br e ver os meus outros textos e tudo mais. Enfim, era isso que eu queria dizer. Até mais e fiquem com Deus.